Vamos iniciar mais um Qualitar em Foco. E hoje a nossa convidada é a Michele Davanço. Ela vai falar para nós hoje sobre a terapia integrativa na odontologia. Já pensou em prevenir dessa forma? Gente, ela tem insights aqui que ela vai passar para a gente hoje de como a gente cuidar da nossa saúde de uma forma natural, né? Então hoje o foco é ela, Michele Davanço. Seja bem-vinda. Obrigada, Andréia. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você. E eu já estava esperando, pessoal, esse podcast já há um bom tempo, porque é uma atividade que eu não conhecia e muitos de casa também não conhecem essa prática, né? O que que é esse trabalho que já já você vai falar para nós, mas antes eu queria conhecer um pouco da Michele. Qual que é essa trajetória, né? Sua formação, até você chegar hoje nas terapias integrativas. Fala para nós, Michele. Falo sim. Então, eu me formei em odontologia, tem uns bons anos. Então temos uma dentista aqui. É, a formação de base, né, que me levou para a integrativa foi a odontologia. E desde a faculdade eu me apaixonei pelas doenças da boca, que é a área que chama estomatologia. Então, naquela época que você vai para os estágios, né, eu fui para o Hospital Arnaldo Vieira de Carvalho, que é um hospital do câncer lá em São Paulo, e comecei a fazer estágio nessa área e me apaixonei pela prevenção das doenças, diagnóstico, de como tratar essas doenças. E assim que eu me formei, a primeira especialidade que eu fiz foi estomatologia. Então, eu tive 2 mestres maravilhosos que me ensinaram tudo, né, desta área. Então, hoje, né, a palavra prevenção, ela assim, a gente fala tanto, né, de prevenção, mas não tem a consciência, né, do que é a gente poder prevenir uma doença bucal e o restante, né, que aí vem para a integrativa, né, poder. Hoje, quando a gente pode prevenir qualquer doença, já é uma bênção, né, porque tem tantas Tá. que crescem que a gente nem consegue ver, E que a né. gente e tantas outras, igual você está falando, que a gente também nem conhece e às vezes por falta realmente de orientação, né, que Sim, hoje você vai passar isso para nós também. sim. Mas decidir primeiro, né, a faculdade de odontologia, por quê? Como que surgiu isso? O que que você fazia antes? Então, a odontologia é um caso de amor, assim, né. Desde pequena, eu sempre via que eu gostava muito de cuidar, cuidar das pessoas, cuidar da casa. Então, assim, eu falei: "Gente, eu preciso fazer alguma coisa na área de cuidar, eu quero melhorar o outro, né, eu gosto muito de cuidar". E aí, veio a odontologia, né, eu fiquei apaixonada, né, trabalho até hoje, são muitos anos, e sempre com esse foco de cuidar. Então, na minha rotina clínica, né, quando eu recebia o paciente e a paciente chegava com aquela demanda, né, para fazer um trabalho odontológico, eu percebia que ele vinha buscar outras coisas, né, não só um tratamento odontológico. Então eu falei: "Nossa, eu preciso buscar outras práticas para agregar a esse tratamento", né. E aí que começou a aparecer na minha vida, né, com sinais, as práticas integrativas, né. Então a primeira delas que eu fiz para complementar esse tratamento odontológico e para ajudar a cuidar desse paciente, a buscar a saúde, a melhora, para que ele pudesse, né, estar mais saudável e ressignificar toda a sua história, a sua saúde, foi a terapia neural. Então, assim, a Tá. terapia neural é uma prática, né, que eu utilizo dentro das práticas integrativas, né, maravilhosa, fantástica. Foi um É. divisor de águas na minha rotina clínica da odontologia, porque eu comecei a entender, né, que na boca, que está relacionada aos nossos outros órgãos, tem campos interferentes. Então, comecei a Tá. estudar, mas num próximo assunto a gente pode aprofundar nisso. É, mas eu me deixou uma curiosidade aqui, o que que é essa terapia neural? A terapia neural, ela atua diretamente no sistema nervoso central. Então é a nível de membrana, a nível celular. Então é assim, você recebe o paciente e você faz uma anamnese, né, que é a primeira consulta, você colhe a história clínica desse paciente muito bem feita, né? Desde lá do parto, antecedentes pessoais, como que foi a história clínica do seu pai, da sua mãe, as doenças familiares. Então, assim, a primeira consulta eu digo que ela é a principal, né, você tem que se conectar com esse paciente, sentir e ouvir. Então eu peço muito, assim, para ter uma escuta muito aberta, né, muito acolhedora.
Então, você colhe toda a história do paciente e, de acordo com aquela história, né, com os traumas que esse paciente trouxe, com os problemas bucais que esse paciente trouxe, porque na boca que tem os campos interferentes, você vai fazendo a injeção da terapia neural. Né? E o corpo vai se autorregulando. Então, ela é fantástica. Então, assim, alguns casos de bruxismo que eu não conseguia resolver, bruxismo, apertamento, com placa, né, o paciente tomava ansiolítico, né, para dormir, para poder relaxar, eu resolvi com a neural. Porque, na verdade, o bruxismo, é o bruxismo que a pessoa Sim. aperta ou não? Como é que é o bruxismo? Tem só o apertamento e o bruxismo, que ela aperta e range. Range, quebra os dentes, né? Mas são muitas pessoas que eu ouço, né, e que eu sei que tem esse problema. Então, o bruxismo é um caso, assim, à parte também, né? Mas, assim, falando bem en passant, o bruxismo está ligado à raiva. A raiva está ligado à energia do fígado. Então, aí entra a acupuntura também, né? Que eu também faço. Então, você tem que equilibrar essa energia. Não adianta só você instalar a placa sem olhar a causa do bruxismo, né? Você está tratando o sintoma, que é o bruxismo. Mas de onde vem a raiz do bruxismo? Por quê que você está com bruxismo? Eu falo para o paciente, você não tem bruxismo, você está no momento com bruxismo. Então, o que está acontecendo na vida desse paciente? Qual a situação que ele está vivendo? Qual o nível de estresse? Ele está feliz? Ele está realizado? Então, muitas pessoas descontam nos dentes esse nervoso, esse estresse, essa raiva, né? E isso tudo você consegue resolver, né? O bruxismo, esse ranger de dentes, né? O apertamento, através desse trabalho da terapia integrativa na odontologia. Da terapia integrativa. Entramos com a acupuntura, entramos com a terapia neural, né? Às vezes eu uso até alguns movimentos da constelação familiar, né? Porque assim, eu percebo que algumas doenças vêm lá de trás. Porque o paciente chega com a bagagem, mamãe e papai vêm junto, né? A gente carrega doenças familiares. Né? Olha que interessante. Então, quer dizer que nesse estudo, às vezes, não só você vai resolver aquele problema específico que a pessoa tem, mas também já aliviar outras coisas que ela nem sabia que estava sendo prejudicada, né? Você falou, afeta o fígado, afeta isso, afeta aquilo, quer dizer, a pessoa às vezes nem tem noção do que está acontecendo. Sim, André. Não, normalmente, na maioria das vezes, o paciente não faz essa correlação, né? Quem tem que fazer essa correlação é o profissional, né? E levar esse paciente a um novo caminho, né? De saúde, a um novo olhar. E o ranger? Que as pessoas quebram os dentes tudo, o que é? Geralmente são ligadas a quais emoções? As emoções da raiva. Da raiva também. Principalmente da raiva, irritabilidade. Essas são as emoções principais. Né? E ela afeta também quais órgãos? O fígado. Tudo o fígado. Tudo então, fígado. tanto o apertamento como o bruxismo, que é o bruxismo, o órgão que está relacionado, né? O apertar e o ranger, porque já está indo no extremo. Começa apertando, né? E depois vai para o extremo, é o ranger. Eu já ouvi pessoas que chegam a sentir dor de acordar e o maxilar está doendo e ela sente que tudo assim. Eu já tive relatos de pessoas falando, André, parece que a minha boca toda está dolorida a hora que eu acordo. Sim. Aí eu acordo, logo passa. Mas quer dizer que então dormindo ela passou por um estresse profundo. Na verdade, quando os pacientes chegam e estão, né, nesse estágio, eu falo, dormiu bem? Na verdade, a pessoa não dorme, né? Porque assim, a pessoa dorme, mas o corpo continua trabalhando. Então ela acorda. Sim, mal. ela acorda ela mal, não ela acorda cansada, sim, ela acorda tensa, né? E às vezes dormiu até com a placa, né? E mesmo assim ainda tem quadros de dor. Então, assim, a placa ela é importante até, né, um determinado ponto, né? Porque ela trata o sintoma, mas a causa ela está lá atrás. A causa ela está ligada às emoções, ela está ligada ao estágio de vida que essa pessoa se encontra, né? Então, é um pouco mais profundo. Isso a integrativa me trouxe. É olhar o ser humano como um todo, como um ser integral. Gente, e através da boca você consegue tratar, né, a pessoa como um todo, como você disse. Como um todo. Então faz parte de um processo. E muitas vezes a gente não imagina, né?
com o apertar de dentes está ligado a outros fatores. E o que você falou, só colocar a placa não vai resolver, Não porque está ali, resolve. ela vai continuar apertando, ela vai continuar tendo esse problema, né? Sim, E área. como é que é? Como é que é? A hora que o paciente chega e fala, eu quero mudar o meu sorriso, quero mudar os meus lábios, quero tirar alguma ruga que me incomoda, alguma marca de Alguma expressão, olheira. olheira. Então, funciona assim. Quando a paciente chega, eu faço também uma anamnese com ela, porque eu preciso saber dos hábitos dessa paciente. Se ela fuma, se ela bebe, como que são os hábitos de vida, dorme bem, não dorme bem, e como que está essa saúde geral dessa paciente. Então, eu peço alguns exames para ver, porque a nossa pele, ela detecta tudo, Ela né? mostra o que está Ela mostra acontecendo. o que está acontecendo. Então, eu falo, a beleza vem de dentro. Se a pele não está boa, lá dentro também não está. Então, nós vamos investigar um pouco mais a fundo o que pode estar acontecendo. Né? É claro que nós temos o nosso envelhecimento Natural. natural, né, da idade. A gente perde colágeno, elastina, tecido conjuntivo, osso, Mas a né? gente pode melhorar, Mas a né? gente pode melhorar, né? A gente pode melhorar. E a acupuntura está sendo uma aliada, né? Gente, que maravilha. Então, É uma técnica maravilhosa. e através da acupuntura? Isso, através da acupuntura. Aí, então, a paciente chega e aí eu faço essa avaliação. E te pergunto, qual que é a sua queixa principal? Ah, bigode chinês, né? Ruga na testa, pálpebra, tá bom. Selecionamos os pontos, eu coloco, são microagulhas, não é 18 milímetros, não é aquela agulha tradicional, né, da acupuntura. Então, são microagulhas estéticas que são colocadas no rosto dessa paciente. E aí eu estimulo, eletroestimulo. Ligo o aparelhinho de eletroestimulação. Então, é como se aquele rosto passasse por uma ginástica, digamos assim, para entender. Tá, é como Né? se você estivesse fazendo uma massagem facial. É como se você Sim, uma estivesse massagem. fazendo. Isso, você coloca as agulhas e eletroestimula. Então, você tonifica o músculo. Né? Você aumenta a vascularização dessa pele. Então, ela fica viçosa, ela fica hidratada. Porque o que acontece? Com o processo de envelhecimento, a pele também vai desidratando, fica opaca, né? Fica. As pessoas mais idosas, elas são mais opacas, né? Porque diminui tecido conjuntivo, toda aquela troca metabólica ali, ela fica prejudicada, né? E quando você coloca a agulha, o corpo fala, nossa, entende como uma agressão. Mas é uma minimamente invasiva, né? Na acupuntura a gente não injeta nenhum produto, né? Então, uma técnica mecânica só de estimulação. Mas aí o corpo reage, fala, olha, uma agressão. Vamos mandar para lá nutrientes. Aí ele manda nutrientes. Ele estimula o colágeno. E por aí vai. Estimula a circulação. Então, eu vejo assim, no final da sessão, a paciente sai com a pele toda vermelhinha, cara de saúde, Aham, que tá né? rosada, tá bem. Rosada, tá bem, né? Porque estimulou Estimulou o porque seu. a gente faz exercício, né, Michele? A gente Sim, faz malha, tal, mas para o rosto a gente não faz nada. isso, é como se fosse um exercício facial, né? As agulhas com Através eletroestimulação. da acupuntura. Sim, então suaviza as linhas de expressão, suaviza as rugas, suaviza não, até preenche as rugas, né? Sem Então, precisar de ser nada invasivo. nada tão invasivo, né? Não tem efeito colateral, né? Ela já sai do Não tem efeito consultório. colateral, né? Então, assim, hoje, depois que eu passei pela terapia neural, que eu entendi, né, que eu estou buscando uma vida mais natural, né? Então, a acupuntura, assim, me satisfaz muito no sentido de não injetar nada em ninguém, mas é a minha visão, A sua né? Então, eu fico visão. muito feliz porque a pessoa tem dentro do corpo as fibras lá, então vamos estimular. Claro, uma alimentação saudável, um sono, né, regular, satisfatório, né? E Então, assim, contando desse trabalho que você realiza, me conta assim, um caso, não precisa falar nome, mas um caso de sucesso, que a pessoa chegou e realmente você utilizou as técnicas que ela realmente precisava, sim, através, né, da odontologia. sim. Então, eu tenho um caso muito interessante, que é assim, eu fui chamada no consultório de uma colega, dentista, para atender uma paciente, mulher, e o caso era assim, ó, eu te chamei, né, a dentista me falando, Uhum. porque não pega anestesia, essa paciente não pega anestesia, e ela precisa fazer os sisos, os terceiros molares. Então,
você me ajuda, você dá um jeito? Vamos lá, né? Peguei minha maletinha, terapia neural, acupuntura e vamos. Cheguei lá, a paciente chegou sudoreica, pálida, nervosa, né? Já chegou falando para mim, olha, doutora, eu não tenho jeito, né? A anestesia não pega em mim. Senta aqui, acalma. Vamos fazer 5 minutos de silêncio. Calma, se prepara, esteja presente. E com isso eu já fui me conectando com essa paciente. Comecei a anamnese, que são as perguntas. Para começar, ela não conseguia, assim, Nem, desacelerar. não O conseguia problema desacelerar. dela era que ela estava sempre, assim, acelerada e o próprio, às vezes, algum medo, alguma coisa que Muito impedia ela. medo, muito medo. Olha que Pressão fantástico. arterial nas alturas. Peguei o pulso dela, fazia assim na minha mão, né? Então, assim, calma. Primeira coisa, nós vamos Gente. conversar. Se você não estiver bem, nós não vamos fazer nada hoje. É a primeira vez que a gente está tendo esse contato. Nós vamos conversar. Ela sentou na cadeira, eu já fui colocando as agulhas. Agulhas normais, né? De acupuntura, as usuais, para já ir acalmando essa paciente. Trazendo ela para um centro. Porque do jeito que ela chegou, mas não pega anestesia nem em mim, né? Entendi. Sabe? Então, assim, conectando com ela, com a história dela. Comecei a fazer as perguntas. Você já teve algum trauma? Me conta. Por que tanto medo de dentista, né? Por que você não consegue? Não tive nada, doutora, nada me aconteceu. Examinei, fiz o exame físico, realmente a boca dela em ótimo estado, né? Precisava mesmo tirar os sisos. Enfim, na anamnese, né? Chegou um dado momento que ela falou, eu lembrei de uma história. Posso falar? Claro. Estava escondido lá na gavetinha. Sim, na gavetinha. A acupuntura foi acalmando, trazendo para o centro. Eu já estava com a seringuinha da terapia neural na mão. Quando ela falou isso, né? E de acordo com a anamnese, com a história que ela me trouxe, eu já fui escolhendo alguns pontos, né? Que pode ser no corpo inteiro, não só na boca, e já fui aplicando a terapia neural nela. Num dado momento, ela começou a chorar. Chorava muito. E ela lembrou de uma história. Na infância, que ela ia ao dentista com o pai, e o pai pedia para ela segurar a mão dele. E ele sofria muito, tinha muito medo, não tinha uma condição, né, odontológica boa, e estava sempre lá. Sabe aqueles casos, né? Sei. Sempre precisando de procedimentos e sofria muito. E a menina era levada com o pai para dar suporte para ele. E eu falei, nossa. Ela né? desenvolveu ali um medo, Medo, inconsciente. um pavor, e ela não lembrava, e ela guardou, né, essa dor que o pai sentia. Então, esse medo foi transferido para ela. Peguei um papel, né, e já comecei a fazer uns exercícios sistêmicos da constelação, para ela poder ressignificar essa história. Porque aquele medo não era dela, né, era do pai dela. E olha que inversão de papéis, né, a criança segurar a mão de um adulto numa situação tão estressante, né? Porque, assim, não é tão agradável assim, né? Você vai no dentista. Até eu ficaria com trauma. Então. Porque E ela lembrou disso ali na hora. Ela nem sabia, olha, Ela só tava... não lembrava, Quer dizer, era não é que ela ela. não sabia, estava inconsciente. Inconsciente. Nossa, o seu trabalho vai além. Então, Muito aí, além. a sessão foi linda, porque nós conseguimos, através dos exercícios, ressignificar essa história. Ela saiu bem mais calma. E eu achei melhor não fazer o dente naquele dia, porque foi muita emoção. Né? Então, nós remarcamos para daqui 2 dias. E ela já chegou totalmente diferente, assim, relaxada. E a primeira frase foi, pode fazer o que quiser comigo, que vai dar certo. E deu. Gente. A anestesia, usei as agulhas, né? Coloquei em pontos de analgesia, para ela acalmar, né? Para continuar naquela calma que ela estava. Ia tirar tirei os 2 sisos, né? Removi os 2 sisos, ela ficou super bem. Sim. Muito bem. Assim, passou aquele medo, né? Depois ela continuou o tratamento odontológico com a minha colega, e a colega falou, isso está resolvido. Olha que maravilha. Essa é a minha satisfação. Você poder ir além, porque medo de dentista, todo mundo fala que tem. Mas por que do medo? Eu conheço pessoas que são o extremo. Eu conheço casos de pessoas que perderam todos os dentes e até hoje não vai no dentista por medo, Michele. Então, esses casos extremos tem que investigar a raiz desse medo, né? Igual dessa paciente. Foi olhado um pouco mais profundo
Porque não dá para você chegar hoje, o paciente falar, eu tenho medo de dente. Não, senta aqui, eu vou passar uma pomadinha, vai dar tudo certo. Não é isso mais, ao meu ver, né? A gente vai um pouco mais além, né? Dá uma investigada. Olha que história difícil, né, para ela, mas assim, eu acho lindo ela poder ter ressignificado essa história. Nossa, esse caso de sucesso é um caso de sucesso e que fez a gente entender bem como que funciona essa Como que nós técnica podemos sua. abordar, sim. E aí, André, ela vem no pós-operatório tirar os pontos e ela me fala, lembrei de mais 2 histórias, eu quero ressignificar. E aí nós agendamos as sessões e eu continuei com a terapia neural, com a constelação, de mais outras 2 histórias que nem tinha relação, né, com a primeira sessão. Ela começou na primeira sessão, assim, abriu uma gavetinha, Uma igual a gente falou, caixinha. uma caixinha, Sim. depois abriu a outra, depois abriu abriu a a outra. outra. E Foi. você acabou ajudando não só no tratamento bucal, mas na vida dela. Integral, sim. E eram questões difíceis que ela estava guardando lá, não queria olhar, né, não queria ver. E depois Olha. daquela sessão de sucesso, né, que para mim é um caso de sucesso e de grande alegria, né, poder superar esse medo, né, incontrolável, né, de dentista, Incontrolável. era incontrolável, né? Não, eu gosto muito de ouvir essas histórias, porque aí a gente vê essa terapia aplicada na prática. Na prática, sim. Mas me conta mais um só. Porque isso faz com que a gente entenda melhor o seu processo. Sim, conto. Né? Porque o que acontece? Olha, gente, para que serve, então, a terapia integrativa na prática? Sim. Né? É justamente para você vencer esse medo de dentista e, ao mesmo tempo, prevenir doenças, que depois você vai me explicar todo o passo a passo. Mas eu quero ouvir mais uma história. Então, tem uma história bem interessante. Eu estava atendendo em São Paulo ainda, e veio um senhor que trabalhava numa fábrica, né? A fábrica me ligou se eu podia atender, era um caso urgente, claro, atendo. E veio um senhor que ele drenava pus pelo dente canino, né? E ele veio resolver isso. E aí, na anamnese, de novo, né, na história clínica, de antecedentes, eu vi que ele estava com o dedo amputado, recém-amputado, aquele dedo, né? Ele estava afastado, e aí estava com esse dente, né, o dente canino, e drenava pus, né, pelo dente, ali pela gengiva e tal. Ele veio para tirar o dente, né? Ele veio, na cabeça dele, ele extraiu o dente. Eu falei, calma, eu lembro direitinho, seu João. Calma, seu João, nós vamos avaliar primeiro. Conclusão, ele estava com sinusite, bem, sem nenhum sintoma, o sintoma era esse, né, que drenava o pus pelo canal do dente, né, pelos ligamentos. Como canino, e era um senhor grande, forte, tinha uma raiz enorme e comunicava com o seio da face, e por ali era o canal de drenagem, né? Tá. Ele já estava no antibiótico, mas ainda não tinha tido melhora, e o dedo inflamado. Aí a terapeuta aqui, né, doida já para fazer uma terapia neural nele, se segura, calma. Peguei, apliquei no dente a terapia neural. Fiz a raspagem, né, não tinha abscesso ainda, não precisou de cirurgia. Fiz a raspagem, uma bela limpeza, tudo bonitinho. Apliquei a terapia neural lá no canino, no 13. Apliquei a terapia neural e ele foi embora para casa. Marquei daqui 2 dias, né, o retorno dele para ver como é que ele estava, né, se não tinha tirado o dente em outro colega, mas não tinha. Porque ele já queria tirar. Né, o pessoal não tem informação, a empresa também quer que resolve, né, muitas vezes pede assim, olha, resolve, por favor. Porque já não tinha jeito de resolver o caso dele, porque ninguém descobria de onde que vinha e o que era. Sim. E aí ele chega depois de 2 dias, super simples, falando, doutora, meu dente tá bom, mas o meu dedo tá excelente. O dedo. É isso que a terapia neural faz com a gente. O que a terapia neural fez? Eu apliquei na boca, ela autorregulou, buscou o lugar da inflamação e melhorou o dedo dele. Tanto que ele chegou para mim e falou, sabe aquele remedinho, doutora, que você aplicou na minha boca? Não resolveu só para a boca. Não resolveu só para a boca. Né? Já curou já resolveu, sim, quase curou, né? Já estava muito melhor. E ele chegou me pedindo, tem como você aplicar no meu dedo? Falei, perfeito, agora nós vamos cuidar do dedo. O dente está resolvido, né? E agora nós vamos fazer a terapia neural e vamos cuidar desse dedo.
Gente, que Então, para maravilha. mim, né, chegam essas certezas, né, dessas terapias, né, porque eu já sei, né, que nem sempre eu preciso aplicar localmente ali. Existe também, mas ele não foi lá para isso, né? Então eu falei, calma, eu vou aplicar na boca e vou ver como é que vai funcionar. E para ele foi sensacional. Funcionou muito bem. Ele Gente. me chegou pedindo para aplicar um remedinho no dedo dele. Então, por isso que quando chega, né, chegou o paciente, você primeiro faz essa análise, Isso, a anamnese, a a consulta, a consulta, avaliação, muito séria. tá? É a parte principal. E aí que você vê qual que é a terapia que você vai utilizar naquele paciente. Porque tem a Sim, neural, que você falou da seringa, como é que é? é uma seringa normal. É Uma normal. seringa normal. Você coloca ali, injeta, ou você pode usar a carpule do dentista, né, quando é na boca, mas quando é no corpo, aí eu uso, né, a seringa com o produto e a agulhinha de insulina. Ah, nossa, É Michele. muito, é Eu não tranquilo. imaginava, eu falei, gente, que fantástico isso, porque a gente não entende, né? Muitas pessoas não entendem. Você acha que vai no médico, você causa a dor, a inflamação. Mas da onde que ela vem? Isso. Então, tudo no nosso Sim. corpo tem a causa e o efeito. Como é que é Sim, isso? sim, a causa, o efeito e a raiz, né? Eu diria que vai um É. pouco mais profundo, né? Por exemplo, quando eu atendo alguns pacientes que eles me falam, eu sempre tenho isso, eu já desconfio. Uma coisa crônica, que sempre tenho problema nesse dente, é nesse dente. Então, vamos investigar um pouco mais profundo, né? Tá. Vamos um pouco mais além, né? Eu atendi também uma vez um paciente que chegou e falou, doutora, eu vim tirar os dentes. Queria arrancar os dentes. Examinei e falei, como assim? Tá tudo Queria já. bem. Ele precisava de um tratamento. Ele falou, por quê? Minha mãe arrancou cedo, meu pai arrancou cedo e agora sou eu. Mas... Olha como a constelação atuando, né? Aí você falou, Aí, como assim? falei, Por quê? não. Falei, mas o senhor morrerá com os seus. Ainda brinquei. Porque nós não vamos extrair os dentes. O senhor não tem necessidade. Ele falou, mas é uma coisa familiar. Ele me trouxe. É uma coisa familiar. Todo mundo arrancou, todo mundo colocou dentadura. Não tá na hora de eu De eu tirar os já meus colocar? dentes e colocar a dentadura. E aí eu fiz os exercícios com ele. E aí o que ele me trouxe é que ele não tinha permissão interna para ser diferente, para ter os dentes, para poder ficar com os dentes, né? E com toda a saúde, né, que uma dentição te traz de mastigação, de digestão, nossa. Entende? E aí, então, quer dizer, assim, a gente vê muito isso, acompanhar problemas de geração a geração. Geração a geração. Então, isso a gente cuida com a Com a constelação. constelação, também, com a constelação. Porque tem muitas doenças que a gente carrega, que a gente reproduz, que nem por lealdade, né? Olha, até arrepio. Por Sem saber. lealdade, sem saber, é uma reprodução. Então, essa história de a mãe diabética, o pai diabético, eu vou ser diabético? Depende, tem, né? Você herda, né? Mas Também, não. mas não necessariamente. Você pode cuidar, você pode olhar para essas questões, né? Então, assim, tem a parte genética, tem a parte hereditária, mas tem a parte do seu eu, né? E eu vejo muito, assim, quando eu fiz a formação em constelação, na parte de saúde, quantas pessoas não se permitem ter saúde. Buscam, buscam, buscam e adoecem. Faz tudo certinho. Come Mas, certo, dorme, faz exercício e adoece. então, Tá lá atrás. muitas vezes as nossas doenças são emocionais. E nos dias de hoje, você observa que as pessoas estão mais doentes emocionalmente? Sim, bem mais. O que que você acha que vem? E Essa refletindo no. geração, a gente sente que ela está mais doente. Sim. É uma geração que parou de olhar para si, né? Lógico, tem pessoas e pessoas, né? Mas é uma geração que está voltada muito para o externo, né? Muito para o externo. E parou de olhar para dentro, né? Então, é uma geração que não para quieta, é uma geração que não consegue meditar, é uma geração que não respira. A gente respira só para viver. É uma respiração curta, né? Então, eu falo para os pacientes, vamos fazer 5 minutinhos de silêncio para a gente chegar? Vamos respirar profundo. É para levar oxigênio para todos os órgãos. Não é só aqui para manter a vida, é uma coisa profunda. Então, a gente tem que sentir a vida. A gente não Mas, sente, a gente está no automático.
vivendo e buscando. A busca não cessa. É o que eu falei, a gente vive no automático e não vive o processo de uma forma leve. Leve. Não vive. E não vive o processo de uma forma um pouco mais saudável, porque está em tudo, tudo está em nossas mãos. E hoje mais ainda, né? Olha a facilidade que a gente tem hoje, né? Por um lado, né, E, para obter conhecimento, saúde, fazer a prevenção com consciência de tudo que dá para fazer. e eu quero falar depois, já já, dessa prevenção na odontologia, tá? E de algumas doenças bucais também que você vai orientar a gente. Antes, eu quero dar um alô para os nossos patrocinadores, que é o Vitor Paim, da Horta Brasil. Família Paim já está há 60 anos, né? Cuidando da Muito nossa bom. saúde bucal e transformando sorrisos através da Horta Brasil. Calçados Turim, que tem a loja anexa à fábrica, né? Tem modelos, a sua moda, o seu estilo é lá. Fica lá no Paulistano, na Arnold Faria Junqueira. Calçados Turim. Brooks Hamburgueria, que está, lá eu tenho certeza que você vai gostar. Tem o vegetariano, tem hambúrguer de salmão, Que pensa, delícia. cordeiro, de frango. O cardápio são mais de 40 variedades. Interessante. Vou lá tudo, conhecer. e tudo selecionado, viu? Tudo carnes das melhores procedências, né? Angus. Então vale a pena ir lá conhecer. Império do Celular, a nossa amiga Cileide. Ó, estragou o celular? Ela busca, leva, precisou de um aparelho, Muito bom. ela organiza para você. E os técnicos que fazem parte do Império do Celular já estão há 20 anos trabalhando na área. Então é de confiança. Comprar um iPhone novo, inclusive tem promoção de iPhone lá, tá? Comprar um iPhone novo, um outro celular, novo, usado, tudo você encontra no Império do Celular. Mas hoje, Michele, tem presente para você. Jura? Que Uhum. legal. Vamos ver se ela gosta desse presente que nós trouxemos. A Schiarelli Calçados, Nossa. que é um dos nossos patrocinadores aqui do podcast, Qualitar Que em Foco. lindo. Eu já estou assim, doida para ver, né? Pode abrir o seu presente. Ai, que linda. Que Nossa! graça. Chegando Muito agora o linda, adorei. inverno. Obrigada, Andreia. Chegando agora o inverno, né, minha amiga? Olha só. Muito Calçados linda. Schiarelli. Você só compra os Muito lindo. produtos pelo site. Ai, que linda. E entra no Então, inverno, olha só, gente. linda. Olha que linda. Muito bom gosto, adorei. Ó, Obrigada. pezinho Presente. dela, gente. Pezinho O pequeno. pezinho, A o mãozinha pezinho é também é bem 34. pequena. É É 34. 34 mesmo, olha só. E a mão é PP. É. Pequenininha. Ó, você só encontra os produtos Schiarelli, tá? Através do No site. site. Né? Muito linda. www.schiarelli.com.br e nos marketplaces também, né? Você encontra. Linda. Não podia ser diferente, a nossa cidade, que tem a tradição de capital do calçado, né? E a Schiarelli está há 8 anos, né, trabalhando dessa forma, com vários. Se você acessa o site, Vou são acessar. infinitos, tá? Produtos. Uhum. Então lá tem calçado, tem o sapato social, tem É só o feminino, modelinho. Andréia? Não, feminino, masculino, Tá. tênis, bolsas. Não dá nem para falar tudo. Acessa o site. Bolsas. Tá joia. Bolsas também. Eu vou colocar aqui. Obrigada. Aqui fica bom, Salatiel? Olha que lindo. Linda. Quem falou que você vai no Qualitar em Foco e no Rio Brasil, né? Ganhar um presente hoje. Adorei. Então, Obrigada. vamos lá falar sobre... Vamos falar agora sobre, então, a prevenção. As principais doenças bucais, Michele. Vamos. Então, a prevenção odontológica começa, né, com autoexame. Eu falo que o principal é o paciente se conhecer, saber se examinar. Não é só escovar o dente, que é uma coisa tão mecânica, né? Você vai, olha, às vezes nem pega a escova, já sai andando, nem olha, né, o seu dente. É você olhar os tecidos moles, as bochechas, os lábios, puxar o seu lábio. Depois posso fazer um videozinho também explicando, né, para você olhar essas estruturas,
olhar a borda lateral de língua. Então, o paciente tem que se examinar, tem que ver. Às vezes chega um paciente para mim com uma lesão embaixo da língua. Não, mas não tinha, tinha. Você que não viu, né? E algumas lesões Tava são ali. indolores. Então, quando começa a doer, ela já está no estágio um pouco mais avançado. Então, assim, precisa acostumar, né? Criar um hábito de se autoexaminar. Porque a gente não tem esse hábito. A Não maioria tem. das pessoas não tem esse Não hábito. tem esse hábito. Não olha a língua, não levanta a língua. Faz um teste. Tenta em casa colocar a língua no céu da boca. Tem pessoas que têm lesões que não conseguem. É tão básico, né? Colocar a língua no céu da boca. Então, assim, observe, né? Esteja atento, né? À sua boca, né? Algumas doenças, o primeiro sintoma é na boca, né? Diabetes descompensada, os dentes vão começar a ter um amolecimento, né? Ficarem frágeis, né? A doença periodontal vem, né? Ali mostrando, né? Por isso que você falou, inclusive, que pela boca você vê várias outras Várias órgãos que outras estão sendo doenças. afetados. Sim, os nossos dentes têm relação com os nossos órgãos, né? Quando você estuda a terapia neural, você tem a correlação dos dentes incisivos, canino, premolar e molares com os órgãos internos nossos. Então, onde está aquele problema? O problema pode estar lá na base, né? No seu órgão de base. Isso Né? que a gente já escutou, que eu já escutei, que já passou até nos noticiários, né? Da pessoa ir fazer um tratamento odontológico e de lá surgiu uma infecção que afetou o coração, a pessoa morreu. Então, é assim. O que eu entendo. Que eu já ouvi, acho que outras pessoas também, você já deve ter ouvido alguma Sim, quando causa. acontece. Não, ele apenas foi fazer um tratamento odontológico e Uhum, teve isso. sim, por isso que eu te falei. A anamnese, que é aquela primeira consulta, ela é a principal, né? Então, você tem que perguntar tudo, né? Tudo sobre a saúde do paciente. Então, se é um paciente cardiopata, né? Então, é lá na anamnese que você descobre, né? Se o paciente souber, né, que tem algum problema, né, alguma Tá, cardiopatia. Você tá. tem que fazer um tratamento preventivo antes. Você não pode fazer nenhuma intervenção odontológica sem a avaliação do médico cardiologista, sem entrar com uma profilaxia antibiótica antes, né? Então, em alguns Poxa. casos infelizes, né, pode acontecer, mas lá atrás, na investigação, isso você pode ser prevenido, né? Teria como prevenir. Acontece alguns casos? Acontece, né? Casos de implante que às vezes não dão certo, né? N fatores. Não é o profissional, não é o material. Que hoje os materiais estão maravilhosos, excelentes, os Os profissionais muito avanços, né? capacitados, muitos. Às vezes é o organismo do paciente, né? Que está doente, que não está bem para receber aquele tratamento, né? A permissão, né? Quantos Não era o casos momento. não era o momento, né? Você não está bem. Então você tem que ver como que está o estado geral desse paciente para ele receber qualquer tratamento, até uma limpeza um pouco mais profunda, né? Hoje em dia, sem investigar isso, não tem como você atuar. Michele, então, a hora que você está com o paciente ali, você já vai muito além de tratar um dente, né? Ai, André, eu tento, assim, essa primeira consulta, que é a mais importante, eu tento me conectar, eu peço, assim, eu me preparo, né, para receber esse paciente, e eu peço, assim, para que eu seja um canal, sabe? Um canal, assim, que possa ajudar esse paciente a ter o máximo de saúde e longevidade que der, né? E eu tento fazer o meu melhor e usar as técnicas, né, das práticas integrativas que eu sei, né? Então, essa primeira consulta, ela é muito especial. Então, você tem que estar presente, né? Michele, são quantos anos de estudo? Mais de São 20, Paulo você ficou 18, 18. 18 anos. Em Franca, Estou desde 2018. desde 2018. Então, Nossa. são muitos anos. E não paro de estudar, né? E hoje você atende nas clínicas. Atendo nas clínicas, faço parceria com os colegas dentistas. Então, vou atender, por exemplo, vai ter um caso de implante, né? Então, a gente Tá. faz toda a preparação antes com a terapia neural, durante, né? Então, eu participo desse processo, dessa cirurgia, e às vezes até depois. E o que a gente tem visto, né? Quando você aplica a terapia neural antes,
e às vezes durante. O pós-operatório é sensacional, não tem complicação, Você né? faz o antes e o durante. O antes e o durante, né? E aí você tem uma eficácia maior. Uma eficácia muito maior, muito maior. Coloco as agulhas, por exemplo, paciente com medo, né? Você vai, tranquiliza, coloca as agulhas, usa terapia neural para bruxismo. Então, hoje eu vou atender na clínica de alguns parceiros, né? Que eu tenho, alguns colegas. Não, e acho que toda clínica tem que ter uma Michele D'Avanço, Então, viu? seria maravilhoso. Estou aqui disponível. Olha, e aqui nós vamos ter então, nós vamos fazer só um depois sobre acupuntura, um só sobre Ah, constelação, combinado. né? Mas vamos assim falar um pouco mais dessa prevenção, né? Que você falou do olhar. Mas tá. E o pânico, se você encontra alguma coisa, é uma hora de estar procurando a Michele, como é que é? Porque às vezes a pessoa já vê uma feridinha, ela já se Sim, desespera. sim, E sim. não é assim, né? Sim, não, não é assim, né? As doenças levam um tempo, né? Lógico que tem as agudas, né? Tem Aham. aquelas que vão aparecendo que você já sabe, né? Que, por exemplo, o herpes, né? Vai esquentando, ele vai dando sinais, tanto que o paciente fala, né? Às vezes o paciente vem, a lesão ainda nem apareceu, né? Então, Mas mas ele ele já sabe, sente. ele já sente, né? E tem o pior, que é o câncer bucal, que aí não te dá notícias, né? Não, Não dá notícias. Quando ele aparece, né, no início, né, ele é indolor, ele vem silencioso. Tem os casos mais agressivos, mas o que é mais comum na boca é um caso que vem mais silencioso, né? Então, por isso que tem que estar atento. Achou alguma coisa, uma feridinha que não cicatriza, em um mês, de 20 dias a um mês, você tem que procurar um especialista, né? Tem porque que ali procurar. pode ser um sinal que Sim, que não. pode ser que seja, né, alguma coisa um pouco mais grave, né? E mesmo que seja alguma coisa grave, muitas vezes, se é detectada no começo, tem cura. Tem cura, sim, tem cura, né? É feito o diagnóstico e faz o tratamento, a gente encaminha essa paciente, né, para um instituto do câncer, para alguma. E aí a paciente é tratada, né? Entende? Mas o diagnóstico, e a prevenção e o diagnóstico passa por nós. Então é muito interessante. Nossa, Michele, eu estou encantada, né, com o seu trabalho, porque a gente não imagina, né, como que as nossas emoções, os nossos problemas passados afetam a nossa Também, vida, sim, sim. né? Esses dois casos que você contou aqui foi assim Muito excelentes para a gente interessante. entender Sim. como funciona o seu trabalho, Sim. E né? como funciona o ser humano, né? Como um todo. Né? Então você tem que olhar para ele, não só para a boca da Andréia, eu tenho que olhar a Andréia como um todo, né? Emocionalmente, como é que está, né? Fisicamente. Que a gente fala, né, que a cura, ela às vezes nem você imagina que você tem aquele problema, Sim. porque você escondeu de você mesmo. Uhum. Igual, moça, não, não tem nada, Uhum. né? O caso que você contou Uhum. foi Sim, típico disso. sim. Então, vamos, ó, pessoal, inclusive a Michelle agora, ela vai estar todo mês aqui trazendo para você, né, informações, conteúdo para cuidar da saúde. E para as pessoas te encontrarem hoje, Michelle, Pelo meu telefone. pode falar seu telefone. 11, Ó, 11 ainda. tá no 11 9596 13 497. É um tá, 9 só, tá? um 9. Ah, é, porque Um 9 tem só. nosso aqui Isso. acrescentou Um um, o de 9. São Paulo ainda não. São Paulo, nesse meu não Seu acrescentou. Instagram, Qualquer dúvida, podem me procurar, né? Se for examinar hoje e achar uma lesãozinha na boca e tiverem dúvida, é só, pode me procurar, tá? Estou à disposição. O Instagram é Midavanco, Midavanco. tá. E tem alguma coisa que você gostaria de falar para o pessoal de casa sobre a prevenção odontológica? Pode aproveitar esse momento. Eu gostaria de falar isso, né? Que as pessoas precisam ficar mais atentas, né? Ter o hábito de se autoexaminar, né? Ter o hábito de refletir sobre como eu estou, né? Internamente, né? Eu estou bem, eu não estou bem. A gente consegue detectar se a gente para observar, autoobservação. Essa é a palavra. Autoobservação, tanto física como emocional, né? Que tudo interfere. E prevenir, gente, tudo que puder prevenir. Não só as rugas,
E as linhas de expressão, as doenças também, as que dá, né, que a gente consegue prevenir, né? E assim, ter esse autocuidado, né, se cuidar com carinho. Sim. E eu, assim, agradeço, né, a sua participação aqui hoje e Eu de que te também trazer agradeço. para nossa cidade essa prática, Então, que estou à até então não disposição. tinha. Então, aguardem aí o próximo podcast com a Michele Davanço. Obrigada, Michele. Obrigada a você, obrigada a todos.